Ei, gente, resolvi fazer a live porque eu vou precisar de um tempinho maior, né, pra estar fazendo um conteúdo mais explicativo sobre as doenças respiratórias, né, no inverno e as crianças. E aí eu vou fazer como se eu estivesse orientando os meus pacientes, né? Vocês sabem aí que eu tenho pós na área da respiratória e o que me motivou a estudar, o que me motiva a estudar a fisioterapia respiratória é porque veio da minha infância, né? É uma história que vem da minha infância, porque os meus irmãos, os meus dois irmãos do meio, eles tinham asma. E eu vi como é que foi o processo, né? O processo de como a minha mãe lidou com isso em casa. Isso me motivou muito a fazer a pós, né, na área da respiratória. Eu trabalhei mais de um ano também no hospital. E aí vim trazer um pouquinho do conhecimento do que eu vivenciei, tanto em clínica quanto na área hospitalar aqui pra vocês, viu? Se as minhas amigas aí da área estiverem presentes, podem me corrigir também. O objetivo aqui é trazer para vocês como que a gente pode lidar com isso em casa, da melhor forma possível, né? Então eu coloquei alguns tópicos bem simples aqui, não vou fazer palestra não, tá? Tá baixo, Cunha? E agora, será que melhorou? Responde aí. E aí eu não vou fazer palestra não, vai ser algo prático e rápido, né? E aí, me digam como é que tá o som. Será que tá abafado? Vou segurar que eu acho que é melhor, né? Então vamos lá, ficou alguma dificuldade de compreender o que eu falei antes, gente? Eu me apresentei, falei o que me motivou a estudar essa área, né? E é isso. Vou passar logo pros tópicos aqui, né? Então, para começar, o que vocês podem fazer, que uma mãe pode fazer para prevenir as doenças respiratórias em casa, para ter uma maior prevenção? Ordem no lar. Ordem no lar, uma boa limpeza, né? Lógico que vocês não vão ficar escravas da casa, mas a limpeza, ela favorece com que não tenha ácaro, ou seja, não é o frio que traz a doença, é o acúmulo de ácaro em casa. Eu lembro que a minha mãe, ela tinha o costume na época não se falava muito em aspirador, não tinha aspirador de pó, né? E aí minha mãe, ela tinha o costume de passar um pano na casa úmido 3 vezes na semana. Isso favorecia com que meus irmãos tivessem menos crises asmáticas. Então, essa época ela é importante trocar cortina, fazer a higiene dos tapetes, a higiene dos estofados, até mesmo dos colchões, né? Aproveitar sempre o sol que aparecer para colocar ali as almofadas, os travesseiros e, se puder, os colchões também. Lá no meu e-book, Sou uma Dona de Casa, tem as receitas, né, de uma boa limpeza caseira, uma boa limpeza caseira de estofados. E aí, muito simples, muito rápido. Eu fiz esse final de semana aqui, das minhas cadeiras, do meu sofá, somente com bicarbonato. E foi ótimo, né? Mas também eu acho interessante, pelo menos uma vez no ano, chamar aí uma empresa. É um investimento que vai te dar, assim, você não vai ter prejuízo nenhum. É um investimento na saúde da sua família. Fazer a limpeza dos estofados, pelo menos uma vez no ano, chamando uma empresa para tirar de fato aquele acúmulo de fungo ou ácaro que pode ficar ali, algum resquício, né, nos estofados. E aí, antes, é lógico, de fazer essa limpeza com o bicarbonato, eu tenho explicadinho lá no meu e-book, a gente passa um aspirador, né, e aí parece que não tá saindo nada. Mas depois vocês vão ver o tamanho de pó que sai de um sofá. É assim, é chocante. Então, não é o frio que traz a doença, é o acúmulo de ácaro. Uma outra coisa que eu sempre orientava os meus pacientes: manter a casa ventilada, né? Tem gente tem criança que o quarto não tem janela, isso é um perigo. O que vai favorecer com que seu filho tenha menos crises respiratórias, doenças respiratórias, é uma casa bem ventilada. É abrir todos os dias as janelas, as portas, para ventilar. Não fica com medo aí de poeira acumular, não, gente. Tá? Porque... Peraí, deixa eu desligar aqui Desliguei. O celular da mãe tem um monte de despertador, gente. Não liga, não. Então, vamos dar um jeitinho, né, de manter essa casa ventilada, que vai ser aí um dos maiores sucessos, né? Lógico que você vai precisar fazer um cronograma de limpeza. Isso vai favorecer com que
não cheguem, né, essas doenças em casa. Então, a ordem, a limpeza no lar, ela vai muito além do que um mero simples capricho. Ela favorece com que haja saúde, haja ordem, né, em casa. Catar os brinquedos ali para evitar acumular poeira nos brinquedos também. Chamar as crianças para ajudarem aí a colocar a ordem no lar é excelente também para a criação de virtudes, né, de bons hábitos na criança também. E aí agora, e é o que eu mais falo, o próximo tópico é o contato com o ar livre. Já está comprovado, aí mais do que comprovado, né, que a natureza ela tem um alto poder de desinflamação. Alto poder de desinflamação. É comprovado cientificamente que uma pessoa que tem mais contato com a natureza, ela tem assim, uma maior imunidade, né? Então, a natureza desinflama. O contato com a terra, os pés na areia da praia, os pés numa cachoeira, contato com roça, com verde, né? Ele traz isso, sim, para as crianças, uma maior imunidade aí. Então, eu moro numa região superurbana, tudo bem. Passeie ao ar livre, nem que seja na calçada, né? Diariamente. E semanalmente você pode se esforçar para ter um contato mais rico com a natureza, com seus filhos, né? Aí num parque, né? Numa praia. A gente aqui dessa região, a gente tem aí essa virtude, né? De estar mais pertinho da praia, aqui no Espírito Santo. Então isso é muito bom. A alimentação também está relacionada com as doenças respiratórias, infelizmente, né? É uma alimentação variada e equilibrada. Ela também favorece um maior sistema imune dessa criança. Então, quanto mais contato com doce, com enlatados, embutidos, enfim, né, é ruim. O ideal é sempre a gente se esforçar para que eles tenham uma alimentação mais rica, né? E não uma alimentação pobre, seja uma alimentação pobre no cotidiano, né? Lógico que de vez em quando aí essa criança vai, no finalzinho de semana, ter um contato, sim, né, com doce e tudo mais, mas aí eu tô falando aqui de dar o seu melhor, da gente dar o nosso melhor, né? Então, eu coloquei aqui por último um tópico muito legal, que são os exercícios, que é algo que eu trago muito aqui, né? Os exercícios, uma criança que faz exercício, ela fortalece ali a musculatura superior respiratória, né? Uma musculatura forte, ela vai sim ter menos propensão de doenças respiratórias, ela vai combater as doenças respiratórias com mais vigor. Então, é muito importante, sim, que uma criança ela tenha a rotina de se exercitar. Não precisa de ser profissional em educação física, não, para colocar seu filho para exercitar. As próprias brincadeiras, a criatividade dele aí vai agir por si, né? Geralmente, brincadeiras de guerra de travesseiro, escalada, os meninos amam escalar, as meninas também. Essas brincadeiras favorecem um fortalecimento, né, ali do sistema respiratório, da cadeia muscular do sistema respiratório, que vai estar mais ativa para combater, né, bronquiolite, bronquite, asma, né, enfim. Oi, tem menino catarrento aí? Então vem comigo para aprender esses 3 exercícios pro catarro ir embora logo. O primeiro eu tenho certeza que todo mundo aí gostava de fazer quando era criança. Esse segundo, ele é um desafio. A criança precisa assoprar com o canudo uma bolinha ou algo bem leve, até que ele chegue no ponto determinado, né? No caso ali eu fiz um círculo com giz e ele conseguiu chegar até lá, eu fui orientando. E o terceiro, qual criança que não gosta de uma boa guerra de travesseiros, não é? Eu adorava também. Os meninos gostam de lutinha. E aí, por fim, já falei os 5 tópicos mais, assim, de maior ênfase. E eu vou fazer uma observação agora para a lavagem nasal. Lavagem nasal, gente, é uma coisa que eu percebi que nos últimos anos se tornou muito romantizada. Eu vejo muitas blogueiras ensinando isso da forma incorreta. Chega a ser triste. Eu tive uma paciente uma vez que influenciada por uma blogueira de maternidade, de uma forma incorreta. Ela estava fazendo a lavagem nasal do filho dela com 1 litro. Era 1 litro de soro. Isso assim, é temível. É temível. Porque a lavagem nasal, ela tem todo um protocolo. Por isso que eu falo, procurem um profissional. Não vai fazer mal. Gente, é lógico que muitas blogueiras, elas trazem coisas boas sim, mas muitas blogueiras também... Ô, Cunha, obrigada. Meu bibinho, Asaf, né?
Tá aí, toda vez a minha cunhada faz a lavagem nasal no meu bibinho da forma corretíssima. Nada de excesso. Tudo que é excesso, gente, faz mal, né? Então, o excesso da lavagem nasal, ela provoca ali uma inflamação seríssima no ouvido. Vocês já fizeram em vocês, gente? Lavagem nasal? É assim, é doído. Imagina para uma criança. Sabe, quase 1 litro de soro no nariz. É preocupante, né? Não pode. Não pode. A lavagem nasal, ela tem limites, tá? Ela tem limite, sim. E aí que eu vou entrar aqui numa parte que pouca gente tá fazendo hoje em dia. Porque a lavagem nasal, ela se transformou, ela ocupou o lugar de suar o nariz. Não pode isso. Um bebê ali que não sabe suar o nariz, né, gente? Tudo bem. Ele precisa, sim, de uma boa lavagem nasal. A gente não quer que a secreção acumule ali. Minha irmã foi lá ver. A gente não quer que acumule ali porque a secreção ali, ela traz, né, bicho. E a gente não quer isso, né? A gente não quer que evolua para uma pneumonia nunca. Então tem que sim fazer a higiene nasal desse bebê, dessa criança pequena. Mas a partir de 2 anos, eles já começam a aprender a suar o nariz. E aí é que tá, essa criança precisa ser ensinada a suar o nariz, gente. A gente não vai ficar fazendo lavagem nasal o tempo todo na criança. A gente vai ensinar ela a suar o nariz. Por quê? Suar o nariz é algo anatômico, fisiológico. A gente precisa suar o nariz para trabalhar a musculatura ali respiratória, gente. Né? Então, vamos ensinar essas crianças a suar o nariz para manter uma força muscular que vai ser, né, que vai combater essas doenças melhor, ainda mais forte. Como que eu ensino, Cláudio, meu filho a suar o nariz? Quando vocês forem suar o nariz, mostrem pra eles. Mostrem pra eles. Soa, mostra, chama, filho, olha, mamãe suou o nariz. Olha, meleca, ruim. Bichinho. Traz bichinho, não pode. Tem que limpar, não pode. Aí mostra pra ele. Mostra pra ele como é que é. Você suando o nariz, chama ele. Minha mãe chegou ali, gente. Ali, a minha professora. Eu falei de você, depois você vê. E aí mostra pra ele, suou o nariz, mostra pra ele a meleca ruim, que é muito ruim, mostra que é ruim, que tem que tirar, que tem que sair. E aí ele vai ver, olha, não pode, meleca, não pode. Tem que tirar, tem que suar. E aí ele vai, é tão bonitinho, gente. Ele aprendendo a suar o nariz, ele fazendo, e tirando o catarro sozinho, sabe? Os meus meninos, os meus maiores, eles tiram o catarro sozinho. Não tem que ficar ali fazendo lavagem nasal mais nos meninos, né, grande aí. Igual você vê, né, muita gente fazendo isso ainda. Então, vamos pensar nessa questão que é super importante, né? Suar o nariz é importante. A gente faz lavagem nasal quando não tem como tirar a secreção, né? É igual a aspiração. A gente só faz quando não tem como, tá difícil tirar a secreção. Não tem como. O paciente tá ali numa situação que ele não tá podendo, né, tirar a secreção. E aí a gente vai e aspira. Lavagem nasal, né? É isso. Então, vamos pensar nessa questão de ensinar as crianças a suar o nariz. É muito importante, tá? E por último, vem aquelas receitas caseiras de mãe, de vó, que são muito importantes. Isso não pode cair por terra. Graças a Deus, eu tenho visto muitas nutricionistas passando esse conteúdo aí. Eu faço aqui em casa, eu faço um vidrinho, coloco mel, né? E aí pico o alho, pico o gengibre, coloco e deixo lá 1 colherada por dia. Muito legal. Aqueles chás também expectorantes naturais são muito importantes. Você pode também fazer um chá mix, né? Colocar as ervas expectorantes, suco de laranja, espremer a laranja e colocar pedaços de laranja e erva mate, né? Arrasem no chá, arrasem também nas receitas de sopa, receitas caseiras, são excelentes aí para estar prevenindo e cuidando, gente, do lar, não só das crianças, mas também de todo mundo que mora aí, né, para prevenir gripes e resfriados e enfim, né, para evitar também que essas gripes piorem. E é isso, gente, eu acho que eu consegui resumir bem, né, acho que eu falei aquilo que era necessário. Vou estar tentando criar um conteúdo também mais enxuto, para ficar mais rápido também para vocês. E é isso, viu? Beijo, boa noite. Como é que eu encerro aqui, que eu já perdi o jeito?